boa tarde a todas e a todos. Sejam muito bem-vindos à terceira mesa do primeiro webinário do Observatório Social da Operação Segurança Presente. Eu sou Ana Beatriz e essa mesa vai falar sobre segurança pública e polícia de proximidade. Eu gostaria de dar boas-vindas aos palestrantes, primeiramente a professora da UERJ, Procuradora de Justiça, Patrícia Glioshi, e ao coronel da PM e superintendente da Operação Segurança Presente, Francisco de Mello, e como debatedor, o coronel e da Subsecretaria Militar do GSI. Antes, eu gostaria de pedir desculpa pela Major Laila, que também estaria aqui conosco, só que por motivos de saúde não pôde comparecer. Então, para dar início à nossa mesa, eu gostaria de dar a palavra à professora da UERJ, Patrícia Glioshi. Boa tarde a todos e a todas. É uma grande satisfação estar fazendo parte dessa mesa no dia de hoje. Quero agradecer o convite da professora Helena Rossi para que eu participasse dessa palestra, né? Dessa troca de ideias sobre a questão da segurança pública e a polícia de proximidade. E aqui eu vou fazer mais uma exposição dentro daquilo que eu já trabalhei no Ministério Público com a polícia. A polícia que eu estou me referindo é a polícia ostensiva, é a polícia preventiva, é a polícia militar, né? A polícia militar que está nas ruas para, vamos dizer assim, de uma forma genérica, para nos proteger, né? É a polícia militar que está nas ruas para buscar que não ocorram crimes, para estar dando aquela sensação de segurança à população. Muito bem, mas será que isso é real? Será que isso realmente acontece? Quando a gente vê um carro da polícia militar passando, com os policiais militares, com fuzis na mão, será que a sensação é de segurança? Ou será que a sensação, em razão da ostensividade, é uma sensação, talvez, de medo? E o que fazer para melhorar essa situação? Daí, o tema de hoje da polícia de proximidade. O que se deseja e o que se deve buscar, daí a existência desse observatório, é justamente a proximidade da polícia com a população. Se as pessoas, já tivemos aí alguns projetos na Polícia Militar, por exemplo, Cosme e Damião, né, sempre 2 policiais fazendo a ronda em determinados locais, a ponto de serem conhecidos da população. A proximidade da Polícia Militar, não só para os comerciantes, mas para a população em geral, é muito importante e muito necessária. Agora, por exemplo, com o WhatsApp, né, nós temos uma forma de ter um contato maior e mais rápido com os policiais, desde que nós o conheçamos. Então, é necessário, mais do que nunca, que a polícia esteja próxima da comunidade, que as pessoas conheçam quem é o policial que fica sempre naquela viatura, naquele local, até para passar informações de confiança para o policial. Olha, naquele lugar está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, o policial pode levar essas informações a P2 do batalhão, é necessário que haja, talvez, algum tipo de trabalho de repressão de crimes, aí a Polícia Militar entrará em contato com a Polícia Civil, e aí pode contribuir nas investigações da Polícia Civil. Nós não podemos imaginar uma polícia que não trabalhe de forma integrada. É muito importante a integração da Polícia Militar com a comunidade, da Polícia Militar com a Polícia Civil e também com os órgãos que fiscalizam essas polícias. Muito bem, nós tivemos uma experiência hoje que não existe mais praticamente, né? Que foi a experiência das UPPs. E aqui eu não estou me referindo propriamente à questão do Estado que entrou em lugares onde a polícia não entrava antes, eu não estou me referindo exatamente disso. Eu estou me referindo ao fato de existir uma UPP num determinado local, e eu trabalhei junto a algumas localidades que tinham UPP, trabalhei junto dos batalhões, e pude perceber
que muitos policiais, fazendo o seu trabalho de forma correta, se aproximando da população, tinham um respeito da população e tinham, com isso, uma forma de garantir que aquelas pessoas que estavam ali próximas se sentissem seguras com aquele policial naquele local. Eu vou contar aqui um caso real que aconteceu de um policial de uma OPP que começou a perceber, olha, isso já tem uns 7, 8 anos. Um policial da UPP, na época em que as UPPs estavam em pleno vigor, né? E o policial me disse, numa reunião que houve justamente para tratarmos de estratégias de policiamento, ele me disse, doutora, olha, o tráfico percebeu que os menores de idade ficam pouco tempo internados. Então, eles estão aliciando os menores de idade para o tráfico. E como que eu poderia fazer? O que eu posso fazer? Olha a preocupação do policial que está próximo à comunidade, que está vendo uma situação acontecendo, e o que ele fez por ele mesmo. Ele começou a entrar em contato, porque sabia e conhecia aquela comunidade, entrar em contato com lugares de esporte. E cada menor que ele percebia que estava sendo levado para o tráfico, ele chamava, já tinha conversado antes com a pessoa lá do esporte, levava para ganhar uma bolsa lá, fazer um futebol de salão, fazer alguma coisa, porque ele mesmo estava percebendo, já que estava no local, estava próximo da comunidade, ele estava percebendo que esses menores estavam sendo levados para o tráfico. E com isso ele tentou, não sei se conseguiu, eu sei que ele fez um excelente trabalho nessa UPP, tentando resgatar essas pessoas, esses adolescentes, dessa tentação, né, do tráfico de drogas, tentação que eu digo por conta do dinheiro, né, essa tentação do tráfico de drogas. Quer dizer, se nós tivéssemos um projeto mais amplo, onde o policial próximo da comunidade percebesse isso e pudesse ajudar nas escolas, comunicar às pessoas, tentar reverter todo esse processo, isso seria muito útil e muito salutar para a sociedade. Então, eu acredito que a Polícia Militar é a mais próxima das pessoas, a Polícia Militar é aquela que está mais ao alcance da população e, portanto, tem um papel fundamental, importantíssimo, de mudança de pensamento, de mudança e de valorização, inclusive, do próprio policial militar. Porque ele, sendo visto como uma pessoa que é um agente de transformação, na medida em que está próximo e tem a confiança da população, ele tem como alterar determinadas situações, ele tem como atuar em determinadas situações. Isso pressupõe também, sem dúvida nenhuma, um preparo desse policial militar. Muito importante as escolas de formação da Polícia Militar, muito importante que se resgate o valor do policial militar para que ele possa, então, estar perto da comunidade, poder atuar quando ele percebe ou é alertado por alguém que alguma situação está acontecendo, está prestes a acontecer, e poder atuar, impedir e colaborar com toda a sociedade. Eu acho que essa atuação é a atuação que a sociedade espera, essa atuação é a atuação que os governos deveriam implementar cada vez mais na Polícia Militar. Eu faço essas considerações iniciais, após os debates, se houver necessidade e se alguém quiser também fazer alguma pergunta, eu estou à disposição para qualquer esclarecimento. Muito obrigada por suas palavras. Agora eu vou passar a palavra para o Coronel Francisco de Mello. Por favor, Coronel. Boa tarde a
todos e todos. E desculpa aí, minha internet, não sei, estava tudo preparado desde as 13h30 e começou. Eu não estou ouvindo, tá pipocando aqui para mim. Tá travando, tá travando. Eu perdi a... Coronel Francisco, tá da travando. professora. Já chamei um... Bom, gente, já que deu problema com a internet do Coronel Francisco de Mello, eu vou passar a palavra para o debatedor, para o Coronel Alexandre Areias. Se puder já estar falando um pouco sobre, por favor. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar a todos e todas que estão nos assistindo, agradecer ao professor Oswaldo pelo convite e a Helena Rossi, cumprimentar a doutora Patrícia, que inclusive foi minha professora. É uma pena que o coronel Mello, Francisco Mello, não esteja conseguindo, né, falar a parte dele, porque realmente seria assim, muito importante para o tema, que é segurança presente e polícia de proximidade, e enquanto uma modalidade, né, de polícia de proximidade, polícia comunitária. E em relação ao tema, eu me preparei a partir de uma leitura. Não quero ser técnico demais, mas que preceitua alguns pontos assim, principais para que nós possamos assim discutir essa questão da polícia de proximidade, né, de polícia comunitária, e são eles a reciprocidade entre a polícia e a comunidade, a descentralização do comando por área, né, e reorientação da patrulha e emprego de civis, que acontece também na segurança presente, né, o emprego de civis dentro desse contexto de policiamento do segurança presente, desse programa, né, de policiamento. E da fala da doutora Patrícia, eu já pude... Mas de onde eu tirei isso? Né? É importante também dizer de onde veio, qual é o livro, né? A bibliografia que eu usei de base. É um livro que é uma referência em estudos de polícia, pena que não existam mais publicações dessa natureza. É uma coleção da USP, junto com a Ford Foundation e a EDUSP, que alguns devem conhecer já aqui, que nos ouvem e nos assistem, que é a Polícia e Sociedade. É uma coleção que tem, se não me falha a memória, 11 volumes. Eu utilizei, então, o segundo volume, que é um volume feito pelo David Bailey e Jerome Skolnick, né? E o texto, ele fala perspectivas da inovação na polícia. Inovação, entre aspas, né? Porque esse tipo de policiamento ele já vem sendo feito desde o final do século XX, né? Pelo menos no último quartel do século XX. Então, essas quatro inovações, se é que a gente pode colocar dessa forma, a professora Patrícia ela já colocou algumas coisas que nós podemos até relacionar com isso, né? Que é justamente a reorientação da patrulha para que exista esse tipo de... E é uma pena que a Major também não esteja presente, que ela é dessa parte, salvo engano,
de pedagógica, né, do programa, e ela deveria ter coisas assim ricas para nos fornecer acerca justamente desse preparo dos policiais para trabalhar nesse tipo de modelo de policiamento, né? E essa observação, essa narrativa, né, da doutora Patrícia, do policial envolvido com os problemas da comunidade, querendo evitar com que jovens fossem levados para a atividade criminosa, isso demonstra uma sensibilidade e uma necessidade de abordagem diferenciada, né, por parte do policial. Então me chamou bastante atenção, né, esse ponto da narrativa, e ela me chamou a atenção também do Cosme e Damião, né, que é um modelo implementado lá na década de 80. Então, a gente observa também que esse modelo está presente já faz tempo no policiamento, né, daqui do Rio de Janeiro e no Brasil como um todo, que existem vários projetos dessa natureza, né? Nós estamos observando aqui, mas esses projetos são mais variados possíveis. E, inclusive, o tema em debate, que é a segurança presente, é um tipo de projeto. Eu não estou aqui habilitado a falar pelo Francisco Melo, né, nem pelo projeto, mas faz parte da Secretaria de Governo, né? Está dentro do governo, é um projeto importante que vem apresentando resultados positivos. E eu sou morador, por exemplo, de Laranjeiras, e eu vou constantemente caminhar pelo aterro, e a presença dos policiais realmente me dá uma sensação muito boa, um retorno muito bom em termos de segurança, né? Então, é justamente essa reciprocidade, essa mudança de filosofia, que, como a professora, né, a doutora Patrícia, apontou, que nem sempre a patrulha ela vai passar isso. Ela está transitando, geralmente com o armamento, né, que no Rio de Janeiro, em alguns locais, ele se faz realmente necessário, mas que não transmite à população essa proximidade, né, que a segurança presente, enquanto projeto, ela provoca. O emprego de civis seria importante que alguém do projeto, e aí na esperança até de repente de retornar o Coronel Melo, né, o Francisco Melo, ele possa retornar para falar desse emprego, qual é a relação entre os civis e os policiais que trabalham no projeto. Seria importante ouvir isso dele. Seria um questionamento meu ao final da fala, porque eu me programei justamente para falar a partir do diálogo, né, do debate promovido entre a doutora Patrícia e o coronel, e não propriamente falar sobre o projeto, que não estou nem a par do projeto para falar em nome deles. Mas, volto a falar que seria importante, né, enquanto um elemento basilar dessa filosofia, que é essa relação entre os civis e a polícia, não só a relação do público, mas também o emprego de civis no policiamento. Seria importante ouvir alguém do projeto em relação a isso. Seria muito enriquecedor para nós, enquanto ouvintes, né? E até mesmo para mim, enquanto debatedor, que ele pudesse falar alguma coisa. Espero que ele ainda possa retornar para falar. E a descentralização do comando por área, né, que é um outro ponto assim, também importante, que acaba causando justamente uma proximidade, como é o nome, né, polícia de proximidade, maior com aquela comunidade, com aquelas características específicas, não só no contexto social, mas também no contexto geográfico, porque o Brasil, se a gente for levar o Brasil como um todo, ele é um país com dimensões aí continentais e que nos levam aos mais diversos contextos também geográficos, né? O próprio Rio de Janeiro, ele propicia experiências que nós não temos em estados que são vizinhos.
quando nós temos essa topografia do Rio de Janeiro, que nos leva a essas montanhas maravilhosas, entremeadas com a cidade, né? Perto dos mares, do oceano, enfim. Isso tudo propicia modalidades de policiamento também diferenciadas. E essa descentralização por área, ela também ajuda nesse sentido, né? A própria UPP é um exemplo, né, dessa geografia, que é um policiamento voltado justamente para essas comunidades que estão dentro desses morros, né, que estão por todo o nosso estado e na nossa capital também. Então, enfim, eu gostaria de abrir para perguntas, agradecer a participação da professora, da doutora Patrícia, e na esperança também do Coronel Melo poder retornar para nos abrilhantar aí com a fala e com os esclarecimentos que, porventura, até eu tenho, que gostaria de colocar para ele acerca do programa, né, do Segurança Presente. Então, eu me coloco à disposição também, e o Melo parece que retornou, e deixa ele falar um pouquinho, porque eu já falei demais, e a minha participação seria apenas de questionar e não de propriamente falar alguma coisa. Tá? Agradeço a todos pela atenção. Muito obrigado, Coronel. Agora sim, passar a palavra para o Coronel Francisco de Mello. Pode falar, Coronel. Seu microfone está desligado. Liga o microfone. Deixa aberto, senão a internet está caindo. Valeu. Desculpa, boa tarde a todas e todos. Caí de novo da internet. Porque eu estou em ambiente de trabalho, então estou procurando um local menos barulhento possível. E aí eu fecho a porta, a internet cai, e eu tenho que abrir a porta correndo, mudar de lugar, então me desculpa aí a todos aí os problemas técnicos. Eu não ouvi, professora, a fala da senhora, infelizmente não pude me enriquecer com os seus ensinamentos. Ouvi metade da palavra do Coronel Areia, do meu veterano, e acredito que a minha fala não vai ser muito distante das constatações feitas pela senhora, pelo veterano Areias, pelo Coronel Areias, e vou tentar explicar nesses 15 minutos um pouco do que é o Segurança Presente. Cheguei aqui em junho, olhando o Segurança Presente de uma maneira. Passado esses 4 meses, eu já não olho mais da mesma forma. Eu estou modificando uma série até das palestras de apresentação do Segurança Presente, porque hoje eu estou convicto de que o Segurança Presente não é um programa de policiamento, exclusivamente de policiamento. O Segurança Presente é algo maior. Ele faz policiamento também. Policiamento nos moldes que a professora começou a falar, até onde eu ouvi, e aonde até o Coronel Areias acabou citando agora há pouco. A gente está muito acostumado a ver aquele homem na rua, e as pessoas identificam muito o Segurança Presente sobre esse aspecto, de ver o homem na rua, associar a uma ação tipicamente policial, mas aquele policiamento Cosme Damião, como citado anteriormente. Só que a gente faz muito mais do que isso. A gente é muito mais do que só policiamento. A gente tem uma característica muito forte voltada a uma polícia de proximidade, e aí eu falo por diferença, porque conceitualmente a polícia de proximidade é algo conceitualmente muito maior do que um policiamento, e a gente tem dentro do Segurança Presente a oportunidade de termos atores diferentes fazendo esse patrulhamento, essa polícia de proximidade, fazendo o conceito, buscando exaurir na atividade o conceito existente. Nós trabalhamos com um tripé que é o sustentáculo do Segurança Presente. Nós temos o policial militar, nós temos o agente civil, nós temos assistente social. O policial militar, ele tem uma característica de ser de duas formas a aplicação dele.
Nós temos o policial militar, que é o policial fixo da operação, e o policial militar que tira o estímulo operacional. É o chamado RAIS, PROEIS, aí depende de como as pessoas que têm contato com outros policiais o conhecem. Mas, em linhas gerais, a hora extra paga a esse policial para que ele venha trabalhar no segurança presente. Nós temos agentes civis que, em sua quase totalidade, são egressos das Forças Armadas. Isso começou já lá atrás, 2014, na primeira base do segurança presente, uma tentativa de dar àqueles jovens que saíam das Forças Armadas, utilizar toda a questão da disciplina, do respeito às normas, utilizar essas pessoas dentro do programa e dar a essa pessoa 1, 2 anos para que ela fosse inserida no mercado de trabalho, pudesse fazer um concurso, pudesse terminar um estudo, e assim, socialmente, no contexto da sociedade. E aí, Coronel, esse começou a travar a sua câmera de novo. De pé. Coronel Francisco de Mello. Temos uma... Como caiu mais uma vez, eu vou abrir um espaço para que vocês possam fazer suas considerações finais. Infelizmente, o coronel, mais uma vez, caiu. Então, eu vou passar para a professora da UERJ, Patrícia Grioche, por favor, para você fazer suas considerações finais. Uma pena, né? Eu acho que a gente teria que insistir um pouco mais para a gente saber um pouco mais sobre segurança presente. Eu, inclusive, sou uma pessoa que sou um pouco crítica do segurança presente, então talvez conhecendo um pouco melhor, eu até pudesse mudar de opinião. Eu acredito que esse projeto do segurança presente, ele poderia estar dentro da Polícia Militar. Eu não consigo conceber um dinheiro empregado numa polícia paralela, ainda que o coronel tenha dito que é muito mais do que um policiamento, né? Eu acho que polícia é só aquela instituição que está lá na Constituição. Esse policiamento feito por policiais militares em horário de folga, feito por civis, feito por assistentes sociais, isso podia estar dentro dos batalhões, ser um programa que pudesse ser incorporado e fortificar a polícia militar. Eu não sou uma pessoa que aceita simplesmente alguém pagar policiais para fazer uma polícia paralela. Eu tenho uma visão muito crítica desse segurança presente, ainda que funcione, ainda que tenha bons frutos. Eu pergunto por que sem a polícia, sem o segurança presente, nós não temos também esses bons frutos. Então, eu sou um pouco crítica do segurança presente, eu sou a favor da polícia de proximidade, mas da polícia militar, com a ajuda, talvez, da polícia civil, até mesmo essa questão da assistência social junto com a polícia militar. Por quê? Porque a polícia ela é fiscalizada. A segurança presente, eu não sei que tipo de fiscalização existe, apesar de ser um programa de governo, sem dúvida nenhuma. Mas eu não sei, por isso que era importante o coronel continuar a falar para que a gente pudesse saber um pouco mais. Mas eu tenho essa crítica ao segurança presente. Não sei se o coronel Ares também pensa alguma coisa sobre isso. Eu acho que eu voltei. Então, aproveitando que o senhor voltou... Eu estou igual assombração, estou sumindo e volto, sumindo e volto. A assombração nunca é importante. Pode falar mais um Professora, pouco. eu ouvi a fala da senhora, acho que quase toda.
porque eu mudei de lugar de novo pela terceira vez para tentar melhorar o sinal Wi-Fi. Essa questão de alocação em secretarias, eu não sei quem concebeu lá atrás, porque eu também vejo que não há uma necessidade de se estar fora. Eu também não vejo, porque a gente nada impediria de termos os agentes civis dentro de um projeto nas mãos da Polícia Militar. Então, eu não discordo da senhora, não. Esse pessoal dá uma segurada ali, por favor. É porque aqui na Segov é aberto, então é tudo por box de trabalho, então é difícil manter o silêncio em todas as áreas. Mas eu também não discordo da senhora, não. Acho que é uma ponderação bastante crítica dentro de toda critério de razoabilidade possível. Mas a gente pegou assim e o que a gente tenta fazer é fazer com que as coisas funcionem. Quanto a controle, os mesmos controles que nós teríamos dentro da Polícia Militar, nós temos aqui. Com uma diferença. Comandantes de batalhão, eles têm, pelo Código de Processo Penal Militar, autoridade judiciária militar. Então, ele pode instaurar inquéritos policiais, ele instaura averiguações imediatamente. Hoje, nós temos na Polícia Militar a figura do registro policial militar. Então, ele pode exercer efetivamente. Estando fora da Polícia Militar, e eu, mesmo sendo um superintendente, eu não tenho essa autoridade, porque o Código ele não fala em superintendência, ele fala em comandantes, chefes e diretores. Então, todos os fatos que nós temos aqui, eles são encaminhados para o diretor-geral de pessoal, que é a diretoria na qual todo efetivo fixo do Segurança Presente está ligado, e toda a fiscalização aqui dentro é feita. E a gente é feito talvez até melhor que os batalhões, porque a gente tem vários oficiais de unidades diferentes percorrendo as nossas bases, fazendo toda a fiscalização. Então, o controle em si, nesses 4 meses que eu estou podendo vivenciar Segurança Presente, ele não é deficitário. Eu estou vindo de corregedoria, são 4 anos e meio chefiando corregedoria, chefiando delegacia de polícia judiciária militar, e não senti essa deficiência. Então, sob controle, não. Mas só para concluir a minha fala sobre o tripé de funcionamento do Segurança Presente. As assistentes sociais ela têm um papel muito importante, porque, por vezes, o policial militar, e também agora, nesse tripé, o agente civil, ele não tem o conhecimento técnico profissional para uma abordagem, numa situação de vulnerabilidade, conduzir a coisa com um critério bem profissional da assistência social. Ter esse profissional dentro da operação é fantástico, porque além desse acolhimento que ela pode nos orientar como fazer, ela participar, ela fazendo, a gente tem a possibilidade de entender a demanda daquela comunidade. Aí um pouco da fala do Coronel Areias, quando ele cita essa questão de que as pessoas fazem por regionalização. Isso é muito importante, porque a assistência social a gente começa a integrar o policiamento diretamente naquela comunidade que ele está servindo. Então, quando eu falo que o Segurança Presente é um programa de segurança também, é porque eu acho que a gente não pode colocar conceitualmente policiamento e polícia. O conceito de polícia é algo maior. Então, a gente estaria trazendo tudo isso que a senhora falou, que o Coronel Areias falou, o que eu estou tentando expor, para um conceito maior de polícia de proximidade, mas aqui sendo feita por um tripé, que é o tripé que sustenta as boas ações do Segurança Presente. Aí a senhora perguntou aqui, enquanto, mais uma vez, eu fiquei fora do ar, por que dá certo num lugar e por que não dá certo no outro. Eu também passei pela academia não muito tempo já. Eu estava até hoje conversando ontem com a Major Laila, que queria participar desse debate com a gente, que algumas coisas me intrigam aqui dentro. E eu estou com vontade de voltar um pouco para a academia e escrever um artigo sobre isso, para que a gente possa entender por que um policial
dentro do Segurança Presente, tem um modo de agir diferente do modo de agir quando não está no Segurança Presente. Porque aqui os hábitos mudam. A gente, eu não estou ainda como observação participante, tentando entender esse contexto para que a gente possa entender melhor esse universo de Segurança Presente. Mas, em linhas gerais, o que eu gostaria assim, de passar bem rapidamente nesses 15 minutos, sem ficar chato para ninguém, é exatamente isso. Entender o Segurança Presente como algo maior do que policiamento. A gente trabalha no conceito mais amplo. A gente não trabalha apenas com policiais. A gente tem figuras sem as quais eu acho que o programa não teria êxito. A gente tem a questão do accountability muito forte aqui dentro. As pessoas têm que se responsabilizar muito pelo que fazem. E talvez, dentro das minhas hipóteses para artigo, eu já levantei essas hipóteses junto com a Laila, mas acho que é isso. Em linhas gerais, é o que eu teria a passar rapidamente, em 15 minutos. E pronto, para tentar contribuir de alguma forma na dúvida de quem quer que seja. Obrigada. Posso fazer uma... Então, agora eu vou dar um espaço para que vocês possam finalmente fazer as considerações finais e, caso queira acrescentar algo, começando pela professora da UERJ, Patrícia Glioche. Então, eu queria fazer também exatamente isso, queria pedir a palavra antes do Coronel Areias para trazer algumas coisas sobre o que o Coronel Melo falou. Como é que surgiu o Segurança Presente? Por acaso, eu era promotora de justiça da Promotoria de Investigação Penal aí da Zona Sul, né? E sei como é que começou. Começou com aquele homicídio do ciclista na Lagoa, né? Aquele médico que foi esfaqueado por menores de idade na Lagoa. Esse médico, ele foi um caso de repercussão, evidentemente, e daí começaram a analisar a quantidade de crimes que aconteciam na Lagoa. A Firjan, eu não sei se ainda é a Firjan, ou se é outra entidade privada, resolveu criar esse projeto de Segurança Presente, cooptando policiais aposentados, bombeiros, militares, pessoas do sistema penitenciário, e eu sei disso porque eu participei de uma palestra onde houve a apresentação desse projeto Segurança Presente. E já desde o início, a intenção não era só fazer o policiamento, porque muitas situações que existem de problemáticas na cidade do Rio de Janeiro não são problemas de polícia, né? Por exemplo, a quantidade de pessoas morando na rua, os moradores de rua, que acabam criando um certo incômodo na população, não é um problema de polícia, né? A polícia não tem que tratar, não é crime, né? Não é contravenção penal, essa questão dos moradores de rua, mas é um problema social, né? Daí os assistentes sociais estarem trabalhando conjuntamente, fazendo um levantamento de onde essas pessoas vinham, levando muitas doentes, levando para hospitais. E eu me lembro, na época, na Lagoa, que tinham vários mendigos que já eram conhecidos das pessoas ali, e esses mendigos foram acolhidos, de certa forma, pela Segurança Presente, e deixaram de estar presentes na Lagoa. Isso gerou na população um sentimento muito bom, porque é triste ver várias situações que não são casos efetivamente de polícia. Mas eu repito, eu acho que esse financiamento privado dessa atividade, eu não acho que seja algo salutar. Embora reconheça o que é feito pelo Segurança Presente, mas a minha proposta, o que eu acho que seria certo, era pegar até esse financiamento para os batalhões, para fazer esse tipo de trabalho
um trabalho da Polícia Militar até mais amplo, né? Não só policiamento, e aí poderíamos ter secretarias e pessoas acopladas aí aos batalhões, que tem uma estrutura incrível, né? Os batalhões são bem estruturados para que a Polícia Militar assumisse o comando dessa segurança presente, com tudo que ela traz de bom. Eu acho que traria de bom também para a polícia essa situação. E aí, sim, nós poderíamos dizer, por exemplo, a questão do controle que eu mencionei. Não é que não seja controlado, como o senhor falou, que haja alguém, eles têm que ser responsabilizados pelos seus atos, mas eu presenciei, eu já vi situações onde situações que normalmente o policial militar teria que levar para a delegacia, a segurança presente consegue conciliar ali e não leva para a delegacia. Enquanto isso está sendo feito de forma correta, tudo bem, mas a gente não sabe, porque não tem controle, o que efetivamente ocorre, o que é registrado nesse boletim da Polícia Militar, é toda a atividade. Na Polícia Militar, tudo tem que ser fiscalizado, tudo tem que ter anotação. Na segurança presente, nem tanto. Então, é essa questão que eu estou levantando aqui do controle. E o senhor perguntou por que o policial, na segurança presente, tem um tipo de comportamento e por que ele, quando está de serviço, não tem. Na minha humilde opinião, também só de observação, é por conta do reconhecimento que ele tem. Ele é reconhecido no segurança presente como uma pessoa que está ali para fazer o bem. E a Polícia Militar, infelizmente, ela acaba tendo uma outra... As pessoas acabam tendo uma outra visão, uma visão errada, que poderia ser uma visão certa, se houvesse um investimento nisso. E aí eu acho que a segurança presente, e veja só, o mesmo policial atuando aqui e ali, tem um comportamento diferente. Eu acho que o que diferencia é o reconhecimento. Quando você é reconhecido como uma pessoa importante naquela sociedade, você também responde a isso de forma diferente. E por isso é que eu defendo, né, que todo investimento de carro, de uniforme, de roupa, que é feito para o segurança presente, poderia ser investido em batalhões para que a gente tivesse uma polícia militar mais forte, nesse sentido de proximidade da sociedade. Essas são as considerações. Muito obrigada, professora. Agora eu vou passar para o coronel Francisco de Mello para fazer as considerações finais. Quer passar primeiro para o coronel Areia, já que eu fui o último a falar? Talvez ele tenha algumas questões a serem levantadas, e aí eu fico por último, porque eu fui o último a falar. Tá bem, então. Bom, eu acho até válido, agradeço aí ao coronel Mello, né, Francisco Mello. Para você que quer escrever um artigo, né, de uma coisa que você está, uma observação participante, né, até recomendo, né, receito para você um texto do Gilberto Velho, né, Observando Familiar, você já deve conhecer, mas é sempre bom lembrar, né, que vai te ajudar nessa árdua tarefa de observação participante, né. Mas, assim, em termos de questões, né, que eu tenho a colocar, eu gostaria muito de te ouvir, Mello, em relação se você já observou como se dá essa relação entre o policial militar e o civil, que trabalham em conjunto, né, dentro desse modelo de policiamento. E gostaria também de ouvir a Major Laila, uma pena ela não estar presente, em relação justamente à reorientação filosófica, né, desse policiamento, né? Como é que é feito isso dentro do programa, como é que isso é trabalhado, que demanda, né, uma pedagogia mesmo, né, acerca dessa nova filosofia que não é tão nova, né, que nós já observamos isso na década de 80, com o coronel Nazaré Cerqueira, mas que, de certa forma, apresenta aí um movimento pendular, né, vai e volta, enfim. Eu gostaria de te ouvir em relação a essas duas questões, para a gente ter uma limitação de horário, né, então só gostaria de te ouvir mais em relação a isso. Bem, as considerações finais, vamos falar duas situações. Esse financiamento privado já não existe mais. Foi a FEComércio, professora, lá em 2014 para 2015. Na verdade, aquele fato da morte do médico na Lagoa
serviu para expandir o segurança presente já para a área da Zona Sul, porque no início, a nossa primeira base é de 2014, é da Lapa. Começou ali pela Lapa, que é a base 2014. E depois Centro, Lagoa, com a morte do médico, aquele fatídico ocorrência. O financiamento privado também é complicado de aceitar, financiamento privado para a operação. Parece venda de policiamento, e a gente não pode privilegiar um em detrimento de outro. Hoje, 100% do financiamento do segurança privado é o governo do estado, com apoio das prefeituras. Em algumas áreas, a prefeitura entra com o imóvel, outras áreas, como Niterói recentemente, deu até um problema jurídico, financiava o programa por inteiro, mas é um parecer da PGE questionando esse financiamento por inteiro da prefeitura, de policiais que não eram delas. Foi encerrado, hoje ele é administrado 100% pela Segov, então o financiamento hoje é completamente público. Vamos lá, eu fui anotando aqui, esse movimento pendular que o senhor citou, Coronel Areias, ele é uma verdade. A gente já teve isso lá na década de 80, quando a Nazaré Cerqueira é o precursor aqui da nossa PEMERGE, de toda essa tentativa de implantar um policiamento de proximidade. A própria UPP é uma tentativa de policiamento de proximidade, mais voltada para áreas conflagradas. E eu acho que eu não citaria hoje, analisando o tempo, e a gente discutiu isso no nosso CSP, sobre essas políticas seres pendulares, de associação ao governo federal ou não. A gente teve a oportunidade de desenvolver o nosso trabalho final juntos sobre esse pêndulo. Eu hoje acredito que é uma evolução, porque começa na década de 80, a vontade, o pensamento, e vai passando, e novas fases, tentam se criar outros programas, e a coisa chega hoje ao segurança presente, que vai ser mais uma passagem. Teremos, com certeza, situações mais evoluídas. E aí, professor, de repente, dentro da própria PEMERGE, que também começa a se preocupar bastante com isso, criando o programa Bairro Seguro, e a coisa está andando lá também. Eu acho que é isso. Eu não vou me prolongar muito, não, porque a Ana Beatriz está brava comigo, me mandando pelo chat aqui um monte de mensagem que eu não posso ler para vocês, porque ela está brava pela minha demora. Mas, no geral, acho que é isso. O segurança presente é algo diferente do que eu tinha feito na minha profissão, nos meus 26 anos até agora, e é algo que tem me feito muito bem. Eu tenho conseguido aprender bastante aqui e fazer uma polícia muito mais próxima daquilo que eu sempre achei como aquela que deve ser prestada a toda a população. Obrigado a todos. Muito obrigada, Coronel. Gente, infelizmente, a gente já tem que finalizar por conta do horário, mas eu agradeço a vocês por terem aceitado, agradeço a todos que assistiram. Mais tarde, às 19 horas, vai ter mais uma mesa para fechar o nosso primeiro webinário. Vai ser sobre segurança pública e direitos humanos. E é isso, gente. Muito obrigada mais uma vez e uma boa tarde a todos.